você saber que a live semanal do presidente Lula registrou a pior audiência de todas as 17 transmissões feitas até agora pelo petista. A edição desta terça-feira teve pouco mais de 3.500 visualizações simultâneas nos perfis de Lula e do governo. No fim da transmissão, o programa de Lula atingiu aproximadamente 22 mil pessoas. Somadas as visualizações de todas as lives de Lula até agora, o número não chega a 900 mil no YouTube. Para comparação, as lives semanais do ex-presidente Jair Bolsonaro chegaram a marcar um número parecido em uma única transmissão. Apesar da alta produção, a live de Lula mais assistida teve 190 mil visualizações. Cristina Grêmio, o que explicaria o fracasso da audiência do presidente? O microfone, Cris, para a gente ouvir o seu comentário. Agora sim, Cris comentando o fracasso das lives. Pronto, Cris. Desculpe, tinha desligado aqui, não percebi. Estou dizendo que talvez a resposta esteja nas urnas eletrônicas do TSE, né, onde são registrados 60 mil apoiadores de Lula, que nunca aparecem nas ruas, muito menos online, para acompanhar o que o escolhido por eles para governar o país vem fazendo. E o mais inacreditável, Adriana, é o fato de haver um gasto público grande com a produção dessas lives, né? Tem jornalista contratado, coisa que o ex-presidente não tinha, tem toda uma ambientação. Eles próprios já alardearam que tem equipamentos de qualidade, né? Os microfones são tão bons que, olha só, dá para ouvir o canto dos passarinhos, disse Lula numa live passada, aí virou até motivo de meme. Então, é um absurdo o gasto público para um presidente que não tem seguidores falar o que ele quiser, mas que não interessa ao país, né? Porque ele vai lá e fala um monte de mentiras, não fala necessariamente o que deveria falar, que é como estão as contas públicas, quanto já aumentou do déficit público, né? Quanto está sendo gasto em cada ministério e por quê, né? Vamos lembrar que o ex-presidente Bolsonaro estava sempre acompanhado de ministros ou integrantes do governo, às vezes presidentes de estatais, e todos dando conta, dando publicidade dos seus atos, o que é uma obrigação legal. Então, não é que o presidente Lula esteja errado de escolher esse meio moderno, digital, de fazer a publicidade do seu governo. Tem mais que fazer mesmo. Eu prefiro que faça assim do que faça via emissoras de televisão que cobram milhões aí por intervalos curtos de jornais que já não têm mais a audiência que tinham no passado. Mas ele continua gastando os milhões com esses veículos de imprensa que viraram, como a gente sempre coloca aqui, praticamente assessorias de imprensa do governo, deixaram de fazer jornalismo, que é questionar, buscar a verdade, cobrar as autoridades, cobrar resultados, perguntar por que os cortes estão sendo feitos nos orçamentos públicos, para onde está indo o dinheiro que deveria estar em cada pasta. Isso a gente não vê mais nesse jornalismo do consórcio, mas a grana está entrando lá. E, ao mesmo tempo, supostamente querendo ter mais audiência numa nova mídia, né? Já não são mais tão novas assim as mídias digitais, mas querendo atingir esse público, o público não existe. Então, acho que talvez o TSE e as urnas eletrônicas tenham uma resposta. O Piotto, números baixíssimos das lives de Lula, dá para explicar o porquê de se estranhar ou compreensível? A Cris já antecipou parte da minha resposta aqui. Cris, vou tomar a sua resposta como inspiração aqui, mas vou acrescentar um detalhe. Ou o presidente Lula teve uma queda vertiginosa da sua popularidade. Eu estou tomando como exemplo o resultado da eleição, aquele oficializado no Tribunal Superior Eleitoral. Estou pegando só os fatos, hein? Ou a conta não fecha, porque a audiência é muito pequena. Não dava para ser neste valor. Tá, poderia ser 200 mil, 300 mil, ainda assim muito abaixo do que Bolsonaro registrava, porque teve uma ideia original. Aliás, Bolsonaro chegou, a campanha dele foi nas redes sociais. Só que eu costumo dizer, e parece uma coisa óbvia, mas o óbvio precisa ser dito nesse país, tudo é feito de gente no mundo. Sem gente não tem mundo. E as redes sociais são feitas de gente. As ruas são feitas de gente. E o PT perdeu a hegemonia das ruas, se é que um dia teve. E o PT perdeu a hegemonia das redes, se é que um dia teve. Quem tem essa hegemonia, quem tem esse apoio maciço das ruas e também das redes sociais, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu só estou analisando aqui
o que as imagens nos mostram, o que os números nos mostram, o que os fatos são claros. O Augusto sempre fala aqui de fatos, né? Fatos são fatos. Você brigar com eles vai dar errado. E aqui, então, na minha modesta opinião, a conta não fecha. Porque eu não consigo também, dentro do cenário político, imaginar que alguém tenha uma queda vertiginosa, gigantesca de popularidade em tão pouco tempo. Ainda assim, sobrariam ali uns 15%, 20%. Isso, pegando aqui um número razoável, talvez rendesse uma popularidade ou um acompanhamento com toda a propaganda que é feita, com a contratação de um jornalista famoso, de uma emissora famosa, enfim, grande e tudo mais, quer dizer, tudo para chamar a atenção. É muito diferente daquela coisa do ponto de vista que o Bolsonaro fazia, o ex-presidente Bolsonaro era quase mambembe, né? Ele estava lá, né? Às vezes o sinal ficava esquisito. Não, agora é uma produção de audiovisual bem feita, com recursos técnicos. A Cris já fez menção a custo para fazer aquilo. Mas esse número de visualizações, de acompanhamentos simultâneos, mas também pós-simultâneos, para um negócio dessa magnitude, a conta não fecha. Augusto Nunes, o brasileiro está desinteressado, não quer ouvir o que o presidente tem a dizer? Olha, você lê um jornal, assiste algum programa, porque você está interessado em saber coisas que não sabe que são importantes. Quando falam presidente da República, é natural que você fique atento ao que ele vai dizer, porque interfere diretamente na tua vida. O problema é o seguinte, o Lula mente o tempo todo. Essas mentiras são encampadas por um número razoável de brasileiros, os que votam no Lula. Milhões aí mentem junto com ele, mas sabem que são mentiras. Então, como é que é o raciocínio deles? É muito lógico. Além de contar mentira, ouvir essas próprias mentiras não tem graça nenhuma. É videotape de jogo de futebol que terminou 0-0. Você não se anima a ver. E o Lula, ele está vivendo fenômenos parecidos, vou dar outro exemplo, fenômenos parecidos como o da Carta Capital. A Carta Capital é a revista que é a porta-voz da esquerda brasileira. Tem em torno de 10 mil exemplares a edição impressa. E a edição digital não chega a 5 mil assinantes. Que tal? Que tal? Agora, quanto a anúncios, mas olha, é coisa de revista Time dos velhos tempos, de Newsweek dos velhos tempos, que é tudo publicidade oficial, que a gente não aceita. Você acha, por exemplo, Adriana, que o Fidel algum dia leu o jornal cubano, Grama, que a primeira página era mais ou menos assim: chega hoje a Cuba, a delegação dos companheiros, amigos da Coreia do Norte. Aí viu uma lista telefônica com aqueles nomes que são todos iguais, né? Parece que tudo, você só inverte uma palavrinha aqui e ali. Você acha que alguém lê isso? Pois o Lula falando não é melhor que a primeira página do Grama. Tudo que ele diz é mentira já conhecida. Então ele vai conhecer da mesma forma que ele conheceu, graças à simpatia das lojinhas de pesquisas, ele quase passou de 100%, né? Ele quase chegou a 100%, com a margem de erro oscilando para cima, era 103%. Ele vai conhecer ainda a audiência abaixo de 0, né? Coisa siberiana. Porque ninguém quer saber de um programa desses. Se o Lula quisesse falar para muita gente, vem conversar conosco. Dê uma entrevista de verdade, está convidado. Será recebido gentilmente. Só que vai ouvir todas as perguntas que a imprensa subalterna é incapaz de fazer.